Caros alunos, sejam bem-vindos a mais um conteúdo do nosso curso de Logística, isso mesmo. Vamos estar falando hoje sobre o capítulo 4, que vamos estar abordando justamente o planejamento de vendas e operações, isso mesmo. Então se prepara que vai ter muita coisa importante para você entender e você descobrir um pouquinho a mais desse mundo que é a logística. Mas vamos entrar neste momento naquilo que a gente já tem um costume de fazer. Falar um pouquinho do que aconteceu no conteúdo anterior. Justamente é a hora da revisão. Apresentamos que existem padrões de demanda mais fáceis de serem previstos e regulares, né? E os mais fáceis de se entender, de se trabalhar dentro da indústria. Os mais complicados de serem previstos e os mais irregulares. Por que é tão importante a gente saber um pouquinho sobre esses padrões de previsão de demanda, para poder a gente prever, como o próprio nome diz, o que é que nós temos que fazer para poder gerenciar o controle de estoque, a saída de mercadoria, a produção de produtos dentro das indústrias, dentro das organizações. Porém, no conteúdo de hoje, conheceremos um pouquinho, né, ou conheceremos mais sobre a ferramenta que é tão importante para a gestão da empresa em relação ao planejamento de vendas, que é isso que a gente vai trabalhar, que é o SOP, né? SIOP, né, como o pessoal fala, ou CIOP, né, como também falam. Então a gente vai trabalhar com SOP, que é o planejamento de vendas e operações. Essa ferramenta ela colabora para que o planejamento de vendas obtenha um maior nível de precisão possível. Lembra do que eu falei anteriormente, que quanto mais informações eu tiver, quanto mais organização eu tiver, quanto mais preparo eu tiver, mais fácil vai ser para a tomada de decisões. Então temos que entender que são várias as funções que nós temos que entender dentro de uma empresa, das suas funções, das suas atividades dentro de uma organização. Então, para a gente entender um pouquinho da definição de planejamento de vendas e operações, temos que entender que ele é um processo integrado. Ele integra-se a todos os departamentos de uma organização, seja setor financeiro, de marketing, comercial, todos têm que estar envolvidos para assim administrar logística de forma mais empresarial. Por que eu falo assim de empresarial? Porque quando a gente vai falar de logística, o pessoal pensa, como eu já falei para vocês anteriormente, que é só a entrega, a distribuição, o controle. Mas ela se torna muito mais complexa e muito mais importante na organização, como nós vamos ver mais um pouquinho agora. A sua evolução ela se deu a partir de 1980 e passaram a buscar essa integração das funções. Se vocês lembrarem um pouquinho do módulo anterior, quando a gente falou sobre noções de logística e sobre a história da logística, e que ela começou a ter um trabalho científico mais forte a partir de 1980, justamente algumas ferramentas de planejamento de vendas e operações foram desenvolvidas. E aí vem essa terminologia que nós vamos estar desenvolvendo hoje. Assim, quando o negócio da empresa está relacionado à comercialização de vendas, porque quanto mais se vende, mais se produz, mais se entrega. Então temos que ver que esses bens e serviços eles têm que ter uma visão diferenciada, pois ela necessitará prever as demandas, planejar sua produção, gerir e lançar novos itens do estoque para atender ao cliente com a sua excelência. Todas as empresas podem ter passado por problemas no exercício das suas atividades. Todas as empresas passam por dificuldade. Isso é normal. E falaremos assim de alguns problemas, alguns pequenos problemas que acontecem dentro dessas organizações. Exemplo: prejuízo em consequência de desalinhamentos internos, falhas no processo.
Por exemplo, eles vão pedir para ser produzida X quantidade de mercadoria e vai ser produzida X a mais ou X a menos. Vai dar consequências, vai dar problemas. Falhas no processo, era para entregar em tal residência, entregou em tal residência. Era para fazer X quantidade, fez Y quantidade. Era para pedir tal quantidade de produto e na hora da produção ficou faltando produto. Por exemplo, teve uma fábrica que eu passei, né, para fazer uma visita, e aí o pessoal estava lá parado, já fazia quase um dia, porque tinha acabado cola, né? Eles utilizavam uma cola, né, que é um pouco diferenciada para poder colar os straizinhos nas sandálias, e aí tinha acabado e eles estavam lá esperando chegar a cola, pela falta de planejamento, de organização, de quantidade produzida, de quantidade utilizada, acabou gerando esse problema. Porém, quando eu fui olhar, tinha muita pedrinha no chão, muita largada, e eu perguntei por que eles não faziam recolhimento para poder reutilizar. Eles falaram que não faziam isso. Eles juntavam tudo e faziam o descarte. Caiu no chão, não usava mais não. Eu digo, rapaz, mas não é alimento, dá para ser reutilizado, tem que ter cuidado, isso é produto, é comprado. Quanto risca? Falha no processo, ok? Erros de precisão, da previsão de demanda, né? Eu vou, por exemplo, vai ser Copa do Mundo agora, eu vou fabricar 1 milhão de itens, porque eu tenho certeza que vai vender isso. Aí você só vendia só 200 mil. E aí teve um prejuízo gigante, uma demanda mais do que... demandou mais do que necessário, né? Em relação a o que foi solicitado, o que foi pedido, o que foi realmente programado para ser feito. E tem que ter esse cuidado, esse zelo sobre o que é oferta, sobre o que é demanda, o que está sendo pedido, o que está sendo vendido, o que está sendo comprado. O excesso de estoque para atender justamente a demanda, para atender as faltas de produtos, a falta de promoções. Então isso é importante, ter sempre promoções. Promoção não é liquidação, promoção é promover novos produtos, ter sempre novos produtos para ser colocado no mercado, para atender essa demanda de mercado. O mercado demanda e nós vamos estar atendendo, né? Então, se eu tenho uma demanda de X quantidade, eu faço X quantidade, vou ter problema, porque eles vão buscar em outra empresa, em outra organização, e aí eu vou ter problema em relação a isso, ok? Principais benefícios resultantes, né, ao planejamento de vendas e operações para as empresas que produzem para estoque, para as empresas que produzem sobre encomenda, ritmos de produção mais estáveis e menos horas extras, aumentando a produtividade, aumentando os custos operacionais, né? Aumentando todos os custos com hora extra, adicional noturno, salubridade, periculosidade, tudo é aumentado. Então, eu tenho que também ter cuidado na hora que eu vou fazer todo o meu levantamento de quantidade produzida para atender uma solicitação de vendas, né? Vou dar aqui um exemplo, né? Estou aqui com um telefone, vamos supor que um vendedor chegou e disse, olha, eu sou aqui da empresa X e vou pedir aí 10 mil caixas. Eu disse, olha, a capacidade produtiva diária minha são 100 caixas. 10 mil caixas, você vê o tempo que vai levar. Aí eu vou dividir pela quantidade de dias trabalhado, vou achar a X quantidade, né? Mas só que também está relativo isso aí, porque no dia eu não vou trabalhar 24 horas. Não, mas a empresa funciona 24 horas. Beleza, show de bola, eu boto para a equipe sempre trabalhando. Não, a empresa só trabalham de 12 horas por dia. Então eu tenho que ver a quantas horas de dia eu vou ter, né? Eu vou ter X dias vezes 12 horas, vou ter X quantidade de horas, né, disponível para fazer o trabalho. Essa X quantidade de horas eu vou dividir o produto pela quantidade de hora e vou saber por quantas horas eu vou precisar produzir cada produto daquele. E aí vou ver se tem como atender. Não, ainda vai ficar faltando. Então bora aumentar, bora botar para 14 horas para ver, bora botar 16 horas. Não, se eu trabalhar 16 horas por dia dá para atender. Beleza, dá para atender? Dá. Porém, vai gerar hora extra, né? 16 horas são quantas horas a mais? São 4 horas a mais.
Quantas pessoas vão trabalhar por dia? X quantidade de pessoas. Elas vão trabalhar em hora noturno, vão trabalhar final de semana, elas vão exceder a carga horária máxima semanal, e aí eu tenho que fazer toda a análise, porque eu vou ter que botar dentro dos custos operacionais, como a gente já viu nos outros módulos. E aí vai envolver também nesse planejamento. Porque entende, eu não posso fazer algo que eu venha levar prejuízo. A empresa visa lucratividade, ok? Maior capacidade de efetuar mudança com rapidez, fora de um curso de ação esperado. Por último, porém, certamente não menos importante, o planejamento de vendas e operações é uma janela para o futuro. Então você vai se planejar para que mais na frente você não tenha imprevisto. Como a gente já viu nas situações anteriores, nós temos que se planejar para diminuir ao máximo as possíveis falhas e erros operacionais que possam vir a acontecer. Esse é o papel da pessoa que vai ficar responsável pelo planejamento e controle de produção, que é o PCP. É uma das funções dele, ter sempre uma ideia de planejamento de ações futuras, para evitar qualquer situação que venha acontecer de forma negativa. Em relação a... Temos que ver que essa relação com a previsão de vendas, nós temos que entender que o atendimento ao cliente, ele sofrerá aumento dos custos, o atendimento ao cliente, ele sofrerá uma insatisfação da parte do cliente por ser mal atendido. Nós temos que entender que qualquer tipo de relacionamento, a empresa, cliente, indústria ou indústria, fornecedor e o cliente, ela tem que ser muito bem pensada para não fazer com que qualquer tipo de relação que exista ela fique enfraquecida e gere danos futuros, ok? Então a qualidade de muitas vezes ela perde-se, né, nessa confusão, à medida que a empresa aplica todos os esforços para que o produto seja bem entregue, mas aí não depende só dela. Eu já vi caso de a empresa, vou dar aqui um exemplo, eu trabalhei numa rede de supermercado, e aí eu cheguei, vi na televisão, não tive informação, né, que estava tendo um anúncio, né, de uma promoção na empresa. Essa empresa colocava muito anúncio na TV, todo dia tem um anúncio, e aí eu vi um anúncio novo que eles iam lançar um cartaz, uma relação para 10 dias. Aí eu cheguei na empresa logo cedo, aí eu peguei, né, o encarte, o jornalzinho encarte, foi e tal, botei no bolso, né, e botei no bolso da calça. Era muito produto, ok? Quando chegou no mesmo dia, né, eu estava andando pela loja, aí me para um cliente, aí já me pergunta sobre um produto, né, sobre uma geladeira que estava sendo passou na televisão. Aí ela disse que estava tanto, eu peguei um encarte, olhei, tá assim, tá aqui mesmo, tá na promoção, tá, não sei o que. Fui pro setor lá de eletro, né, fui mostrar para ele sobre essa propaganda. O vendedor de eletro não estava sabendo. Aí eu disse, mas está aqui no encarte. Aí ficou aquele clima entre eu falar que era, o cliente falar que era e o vendedor que nem estava sabendo. E aí quando ele foi no sistema da empresa, a gente usava o GESCOM na época, naquela empresa era o GESCOM, ele olhou lá no sistema, realmente estava com uma margem de lucro menor que chegava naquele valor que estava colocado. Mas a loja não tinha sido informado. Aí passou, a gente vendeu, passou no caixa e tal, né? Isso era acho que 1h da tarde. Quando deu umas 4h da tarde, aí chegou o gerente lá da loja dizendo que estava com nova promoção na empresa, tal, que eles fossem puxar o relatório para poder fazer a mudança de preço. E olha que isso, a loja abriu 10 horas da manhã, então 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 horas depois, né, que a empresa ia se começar a arrumar, ou melhor, foram informados para fazer a mudança. Realmente, eu acho que umas 9 horas depois, né, 3 horas mais ou menos, para a gente trocar tudo, ajeitar, fazer impressão, colocar, não sei o que. Então olha só, o negócio foi pago fortunas de comercial
para só depois, 10 horas depois que o cliente foi indagado sobre um produto que foi feita a mudança. Falta de quê? De planejamento, de organização, de controle, de estruturação da própria empresa. A má qualidade na prestação do serviço, não pela parte da equipe de marketing, não pela parte dos funcionários, mas muitas vezes pela falta de comunicação de alguma forma, de algum processo nesse caminho que teve uma falha nisso aí. Vamos lá mais? Temos também, o inventário aumenta os custos de estocagem, aumentam também o fluxo de caixa, torna-se um problema. Os índices de produção diminuem, as variações de volume tornam-se desfavoráveis, né? As margens de lucro tornam-se apertadas. Tudo isso quando a oferta ultrapassa a maneira substancial da demanda, né? Quando você tem mais produto do que a capacidade de venda, né? Então, entendam só, quando a oferta, né, as pessoas que estão comprando, elas vão ultrapassar a maneira substancial de demanda. Vou dar aqui um exemplo, eu acho que eu já dei já em outros vídeos, né? Vamos supor aqui que eu só consiga produzir 100 unidades por mês e aí de repente a pessoa vende 300. Eu não tenho estrutura para oferecer 300. Aí a empresa mesmo assim vende as 300. Ele não tem capacidade de demandar as 300. E aí ele vai ter um problema com insatisfação, caixa, produção, estocagem e vários outros problemas. Eu não sei se vocês lembram que tem no final do ano, não sei se é na China ou no Japão, que é o Dia do Solteiro, que eles fazem uma venda programada e eles fazem uma venda que é maior que o Black Friday, né? Que é muito maior. E aí eles conseguem fazer uma venda, um volume de venda superior, 2, 3 vezes mais que eles. E eles já fazem uma venda de pré-venda 1 mês, 2 meses antes. Mas no dia eles bombam lá de vender. E eu até comprei algo nesse período. Eu levei quase 3 meses ou foi 4 meses para poder ter uma resposta. E quando eu fui questionar, eles cancelaram a venda. Aqueles que estavam sobrecarregados não tinham mais. E quem reclamasse, eles cancelavam porque era menos problema para eles, né? Eu acabei não tendo produto, né? Mas eu entendo também, né? A situação, né? Falha o processo, né? Eu marquei lá aquele vendedor, né? Que não foi culpa do site, mas sim do vendedor do site. E aí já sei quem foi. Mas assim, estruturação, né? Mas quando eu fui olhar também em algumas reclamações, eles te colocam lá. Sempre eles colocavam lá no site que nesse dia específico não visualizasse o prazo de entrega de forma normal. Poderia demandar 3 vezes mais do que o prazo normal de entrega, seja por problemas do próprio vendedor ou por problema do país de origem que venha chegar o produto. Aí eu achei bem interessante, aí já vi que tinha sido uma falha minha mesmo nesse processo. Então temos que entender para se preparar para fazer isso aí, para demandar para o cliente. Se eu não tiver capacidade de entregar, também não venda, ok? Tem um planejamento agregado também, né, da produção, que conforme o Wallace, né, o processo agrega o valor ao negócio ao promover discussão antecipada das necessidades e das restrições da empresa, criando a partir daí soluções sincronizadas com todos os setores com os requisitos, né, da demanda e da oferta. Stevenson, né, ele também apresenta os seguintes passos para elaborar um planejamento agregado: determinar a demanda para cada período, determinar a capacidade para cada período, identificar políticas da empresa ou departamentos pertinentes, determinar os custos unitários relativos a horas normais e horas extras, desenvolver planos alternativos de calcular o custo de cada plano. Como eu falei também anteriormente, hora extra, hora noturna, tudo tem que ser calculado aí também nessa mesma ideia. Dessa forma, podemos identificar os principais fatores que otimizam e proporcionam alinhamento entre a previsão de demanda e a sua efetivação e o planejamento agregado. Fica aí
toda essa informação. Olha só, dessa forma, com a ferramenta, com as técnicas, a gente pode identificar os principais fatores. Talvez a gente não consiga achar todos, mas uma forma de identificar os principais fatores para fazer uma previsão de ações que a gente possa vir a tomar. Chegou a hora da revisão, então hoje nós conseguimos conceituar o que é o SOP, identificamos como a previsão de demanda está ligada a essa ferramenta de planejamento e assim, e além disso, né, podemos verificar previamente o conceito de planejamento agregado da produção. Também no próximo conteúdo vamos conhecer os conceitos do planejamento mestre da produção. Então fica ligado que é bem importante isso aí para a gente. A gente vai entrar em MRP, RRP, vocês vão entender aí um pouquinho mais na frente. E a atividade de hoje, eu peço para vocês explicarem, né? Explique o que você entendeu sobre planejamento de vendas e operações, como ele pode ser útil para melhorar os processos dentro da organização, quais são os principais benefícios resultantes, né, do SOP, e citar também os principais problemas de não ter o SOP. Isso também é uma atividade para ser desenvolvida por vocês. Eu conto com a sua participação, com a sua ajuda, e no próximo conteúdo a gente vai ter mais assuntos para trabalhar com todos vocês. Não deixa de estar respondendo as atividades, de participar das atividades, porque isso vai ser muito importante para todos vocês. Até o próximo conteúdo. Meu nome é Charlton Vasconcelos.